Olá, graça e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Essa é uma proposta, de reflexão, de estudo nas Escrituras Sagradas. Nesse mês nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Hoje nós chegamos no capítulo 6. Nós já estamos, alguns dias no capítulo 6. Hoje a nossa leitura vai ser do verso 17 até o verso 26. Então, se você disponibiliza de uma Bíblia, ou você tem sua Bíblia no seu smartphone ou no seu tablet, leia comigo, abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 17. Vamos à leitura, o texto diz assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados das suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Bom, essa sessão aqui que nós acabamos de ver no Evangelho de Lucas configura aquilo que nós podemos chamar de o Sermão da Montanha. Na verdade, essa é a versão de Lucas do Sermão do Monte que você encontra no Evangelho de Mateus. Há algumas diferenças do texto de Mateus. Nós temos essa seção de Lucas, essa seção que nós podemos assim chamar de Sermão do Monte, que começa no verso 12, quando ele sobe ao monte para orar, e depois ele escolhe, os 12 apóstolos. Então, essa seção começa em Lucas, capítulo 6, verso 12, e ela se estende até o fim do capítulo 6. Então, diferente do texto de Mateus, que a seção conhecida como Sermão da Montanha leva o capítulo 5, 6 e 7, são 3 capítulos tratando de inúmeras questões. O texto de Lucas ele é muito mais resumido, muito mais sintético. É apresentado dentro do capítulo 6. O capítulo 6 ele tem cerca de 49 versículos. Então, do verso 12 até o 49, nós temos essa síntese, esse resumo, essa maneira de ver, de tratar com essa fala de Jesus. Logicamente que diferencia-se do Evangelho de Mateus nesse aspecto, e também por ter uma visão particular de Lucas, por ter um olhar próprio e ter também um material próprio do Evangelho de Lucas, que somente Lucas escreveu, que é exclusivo desse texto. Então, no último encontro, eu falei um pouquinho sobre a escolha dos 12 apóstolos, e esse episódio ele se dá quando Jesus sobe o monte. Então você tem ali Jesus subindo ao monte, passando uma noite inteira, orando, buscando uma direção divina,
para a escolha daqueles que seriam seus sucessores, diretamente os seus sucessores, que seriam os apóstolos. Logo após essa escolha, logo após ser estabelecido isso, o texto no verso 17 diz que Jesus desce com eles, desce com os apóstolos do monte e ele para num lugar plano. E é a partir dali, desse lugar plano, dessa planície, que Jesus começa a dar os seus ensinamentos. Diferente de Mateus, que registra Jesus ensinando de cima de um monte, subindo ao monte, sentando ali e ensinando seus discípulos. Alguns comentaristas bíblicos até chamam essa sessão em Lucas de o Sermão da Planície, ao invés de ser o Sermão do Monte, exatamente porque ele estava numa planície. E aí você tem os apóstolos, você tem os discípulos que seguiam a Jesus. Foi do meio desses discípulos que foram escolhidos 12 apóstolos, e você tem uma grande multidão proveniente ali das cidades vizinhas, né? Da Judéia, Jerusalém que já era o centro de Israel naqueles dias, o centro da Palestina, porém também tinham pessoas dos arredores, de Tiro e Sidom, de uma região um pouco mais distante e com muito maior número de estrangeiros. E aí o verso 18 diz que eles vieram ouvir Jesus serem curados das suas doenças. E aí Lucas informa que ele diz o seguinte: os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. E com isso, você percebe que Jesus, que o retrato que Lucas faz de Jesus aqui, a imagem que ele constrói de Jesus no seu texto, tem a finalidade de transmitir algo para a comunidade, para a igreja que iria ler esse material aqui, iria ler esse evangelho. Porque você vê um Jesus que ele está em profunda comunhão com o Pai, em profunda conexão com o Pai, e a partir desse relacionamento com o Pai, desse relacionamento vivo com o Pai, dessa comunhão e dessa comunicação com Deus, ele é capaz de tomar decisões acerca do futuro da comunidade, acerca do futuro do reino de Deus, acerca do futuro da igreja. Ele é capaz de tomar decisões, ele é capaz de tomar as decisões mais assertivas possíveis, mas esse Jesus que está em comunhão, em conexão, que vive em oração, que está ligado ao Pai, ele é o Jesus também que cura, que liberta pessoas, que traz restauração à vida dos outros. E aí, se nós formos fazer uma leitura hoje pensando sobre a missão da igreja, sobre o que nos define como igreja, sobre a nossa identidade como igreja, o texto de Lucas ele começa a mostrar que Jesus ele primeiro faz, ele primeiro realiza para depois ensinar. O ensino de Jesus no Evangelho de Lucas, ele é um ensino que ele está pautado pela autoridade dele. O que Jesus fala, ele comprova. E muitas vezes ele faz antes de falar. Então, o que você percebe aqui, que quando nós olhamos para Jesus, você vê que Jesus ele está sempre em movimento, ele está sempre agindo, ele está sempre curando, ele está sempre restaurando. Ou seja, mais do que o ensino de Jesus, o que você vê claramente nos 4 evangelhos, né, sendo muito bem delineados e apontados para nós, é a missão de Jesus. A missão de Jesus, que é manifestar o reino de Deus, fazer conhecido o reino de Deus e inaugurar esse reino de Deus, torná-lo acessível a nós por meio da sua morte e ressurreição. Esse é o ponto-chave da missão de Jesus. Nos evangelhos, a vida de Jesus ele é primeiramente pautada pela sua missão, pela missão que ele veio realizar. Logo em seguida, sim, é pautado pelo seu ensino. Então,
Isso já deve nos mostrar quais deveriam ser as nossas prioridades como comunidade da fé, como igreja. Hoje, no nosso contexto de igreja, nós pensamos igreja na seguinte perspectiva: a identidade da comunidade, a identidade da igreja, ela é construída sobre esses três pilares: doutrina, que é o ensino; ética, que é a aplicação da doutrina, ou seja, é o modo como nós vivemos em relação à palavra; e por último, a missão da igreja. Então a consciência, né, pelo menos desde a reforma protestante, essas três colunas, esses três pilares, eles ficaram definidos dessa forma. Na nossa relação com Deus, na nossa relação com Jesus, na nossa relação uns com os outros, a doutrina, ela tem o primeiro lugar, a doutrina é o mais importante, seguido de uma forma de vida de acordo com o ensino da palavra, para depois a missão, que é alcançar os outros, trazer os outros, aproximar os outros de Deus, do reino de Deus, é a terceira parte, né? Então, primeiro eu priorizo a doutrina, depois priorizo a ética, para depois priorizar a missão. Quando nós olhamos para a apresentação que os evangelistas fazem de Jesus, que os 4 evangelhos fazem de Jesus, e se nós formos pensar que os evangelhos são textos de fé, são catequeses, ou seja, são textos que têm a finalidade de instruir a igreja, de ensinar a igreja na sua prática, no seu modus vivendi, na sua prática de fé, os evangelhos apresentam primeiramente Jesus em torno da sua missão. O foco de Jesus é a missão. O cerne de Jesus é a missão, depois o ensino, seguido pela ética, ou seja, seguido por aquilo que o ensino produz, que é um novo modo de se viver. Quando você olha o texto de Mateus, ele encerra, né, dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vos ensinando a guardar tudo o que os ensinei. Quando você olha para o Evangelho de Marcos, você lê, ele termina com a ordem de Jesus dizendo: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E aí você percebe o quê? Que a missão é o primeiro, é o ponto alto. A missão é o que é a primeira coluna da comunidade, a primeira coluna da igreja. Então, a ordem que a igreja hoje usa, né, que normalmente as igrejas usam, é doutrina, ética e missão. E o evangelho ele começa a mostrar que a ordem deveria ser missão, missão, ética e doutrina, ou seja, que a nossa vida, que a vida da comunidade, ela deveria ser uma vida em missão, uma vida que anuncia o reino de Deus, uma vida que nos leva a viver os ideais do reino de Deus. E quando nós olhamos para o reino de Deus, olhamos para essa nova sociedade, esse reino, essa nova sociedade, ela implica que deve-se viver de uma outra forma, deve-se viver de um modo novo. Então esse modo novo, esse modus vivendi novo, que é apresentado pela mensagem do reino, já é a ética, já é o nosso comprometimento, já é a maneira como nós vamos moldar a nossa vida, moldar o nosso caráter nos valores do reino. E aí a partir daí sim, só depois vem a questão da doutrina, do ensino, de procurar entender o texto em si. Então você vê que no movimento aqui, que é produzido no Evangelho, nos textos, você vê que a missão é a grande prioridade, é a primeira coluna. Você olha para um Jesus que ele se conecta com o Pai, que ele está em profunda intimidade com o Pai, e que a sua vida se torna uma manifestação viva da presença de Deus.
a sua vida se torna curadora, a sua vida se torna libertadora. Aí a sua mensagem, o que ele fala, somente confirma quem ele é. A sua pregação e a sua mensagem confirma a autoridade que ele tem. Por isso, há sempre esse contraste que os evangelistas colocam entre o ensino de Jesus, entre o ministério de Jesus, a vida de Jesus e a religião oficial dos seus dias. Por quê? Por que os evangelistas fazem esse contraste, colocam esse confronto? Porque em Jesus, tudo que é falado por Jesus é vivido, é apresentado. Às vezes antes mesmo, e na maior parte antes dele falar, ele já fez. Então a sua fala, ela é presente, cheia de autoridade, porque ele já fez. Porque nele, ao fazer, ao realizar, a missão de Jesus precede o seu ensino. A missão de Jesus precede a sua fala. Porque a missão de Jesus, ela mostra, revela o propósito pelo qual ele entra na história humana. Então, logo de cara, só de olharmos para esse conjunto de textos, para esse parágrafo maior aqui, a gente vai percebendo isso. Logo em seguida, eu quero focar mais no texto em si. A partir do verso 17, Jesus ele está ali, ele desce e começa a proferir o seu ensino. Logicamente que, pela ordem do texto, as pessoas elas foram para ouvir, ser curadas e serem libertas. Muito provavelmente, talvez Jesus agiu em relação à dor deles, aliviou a dor deles, tratou com a dor deles, antes mesmo de proferir o seu ensino. E aí o texto, a partir do verso 20, passa a mostrar de fato essa síntese de Lucas acerca das bem-aventuranças, né? Aí o verso 20 diz assim: olhando para os seus discípulos, ele disse, e é interessante que assim, essa mensagem, o que vai ser dito aqui, se estende a todos, mas ele olha para os discípulos, porque a começar deles, eles devem ouvir aquilo que Jesus está falando e eles serem os primeiros a praticar, serem os primeiros a manifestar, serem os primeiros a evidenciar isso em suas próprias vidas para que as outras pessoas possam conhecer a Deus. Deus será conhecido nesse mundo através dos discípulos de Jesus. Jesus será conhecido nesse mundo. Jesus será revelado nesse mundo a partir de nós, seus alunos, seus discípulos, nós que seguimos a Jesus, nós que caminhamos com Jesus, nós que trilhamos o caminho de Jesus. E aí começa aqui uma síntese. As bem-aventuranças em Mateus é dividido em 8, são 8 bem-aventuranças, aqui são citadas apenas 4. E aí começa o texto dizendo: bem-aventurado vocês, os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. E nós podemos levantar essa pergunta: quem são os pobres aqui citado por Lucas? Quem são os pobres no Evangelho de Lucas? Primeiramente, a gente precisa entender que essa fala de Jesus, ela tem uma abrangência muito grande. A fala de Jesus visa confrontar a religião dos seus dias, o judaísmo, a forma como era praticado o judaísmo dos seus dias. É um confronto direto à prática dos fariseus, à forma como os fariseus, e não só os fariseus, mas as instituições, né, dos seus dias, interpretam as escrituras e como aplicam. E então Jesus ele tem uma fala confrontadora primeiro para confrontar com a religião. Então Jesus ele é um mestre que estabelece um novo ensino,
ou melhor do que um novo ensino, a compreensão do que as escrituras de fato dizem. Jesus ele veio trazer uma perspectiva nova, uma interpretação nova em relação à interpretação do judaísmo, porém, sendo que essa interpretação de Jesus, ela é muito maior e muito superior ao dos mestres da lei. Só que a fala de Jesus não é apenas a fala de um mestre, de um rabino que interpreta a Torá. A fala de Jesus também é a fala de um profeta. É uma voz profética que confronta as estruturas sociais, que confronta não só a estrutura social da religião, mas que confronta a estrutura econômica, a estrutura política, todo o modus vivendi, toda a forma como aquelas pessoas estão vivendo. É uma fala que confronta o modo que as pessoas tratam umas às outras, o modo como o governo até então, né, que é o governo do Império Romano, está sendo estabelecido. Então você tem que perceber que quando Jesus ele está falando numa dimensão muito abrangente. Então, quando você pensa nos pobres, os pobres, ele possivelmente carrega mais do que um sentido. Talvez quando a gente lê aqui, a gente pode pensar num primeiro momento nos pobres em termos sociais, em termos econômicos. Porque os pobres de Lucas está diferente dos pobres de Mateus. No Evangelho de Mateus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres no espírito, pois a eles pertence o reino de Deus. E aqui, Lucas ele usa apenas o termo pobres. Só que ele não está exatamente fugindo, né, do contexto de Mateus, mas ele está apresentando uma nuance nova. Quando Jesus ele fala dos pobres nas bem-aventuranças, vale lembrar que é uma fala de Jesus. Jesus ele senta-se como um mestre e ele começa a explicar as escrituras. Ele começa nessa sessão a interpretar a Torá. E os pobres é basicamente um contraponto à leitura do judaísmo. O judaísmo, o judaísmo, principalmente o judaísmo nos dias de Jesus, defendia muito a ideia de que se um homem guarda a lei, ele é rico. Que a riqueza de um homem está em guardar a Torá, está em praticar a Torá. E nos dias de Jesus, os rabinos haviam acrescentado ainda uma outra fala, que aqueles que praticam as leis, praticam a Torá e que praticam as tradições interpretativas, porque a Torá ela sofreu várias interpretações, principalmente nas suas questões de leis, interpretações feitas pelos rabinos. Então eles falam, se você cumpre a Torá e você cumpre a tradição dos rabinos, a tradição rabínica, você é alguém tão rico que você não prestará contas a Deus no juízo. Então, Jesus ele confronta isso, dizendo que esse olhar que se está fazendo para o texto, é um olhar que leva a pessoa, que leva o judeu, que leva aquela comunidade a ver que a relação com Deus ela é meritória. Ou seja, porque eu faço algo, porque eu faço determinada coisa para Deus, eu tenho um mérito. E porque eu tenho um mérito, então, eu estou acima dos outros. Porque eu faço mais do que os outros, porque eu obedeço mais do que os outros, porque eu pratico mais do que os outros, então eu sou melhor do que os outros. Eu estou acima dos outros, porque eu tenho mais mérito do que os outros. Então, alguém que se enxerga assim e fatidicamente pensar dessa forma, pensar com essas categorias de pensamento que o judaísmo havia construído naqueles dias,
não estavam aproximando os homens de Deus, estavam colocando eles mais distantes de Deus. Por quê? Porque a relação com Deus, ela não é uma relação de mérito e demérito. A relação com o Pai é uma relação em graça, é uma relação de graça. Não existe nada em nós, não existe absolutamente nada em nós que possa nos levar a colocar Deus na parede e dizer que o nosso mérito nos faz merecedores, que nós fazemos tal coisa para Deus a ponto de nós sermos merecedores de uma determinada bênção. Porque quando nós construímos uma relação dessa forma com Deus, nós estamos construindo uma relação de mercado. Eu faço isso, e porque eu faço isso para você, eu sou um funcionário que faço isso para você, então você me deve o meu pagamento. Então Deus se torna devedor nessa relação, porque se eu faço, então Deus ele tem que me pagar. Se eu faço para Deus, Deus tem que fazer para mim em contrapartida. E essa não é a forma que Deus estabeleceu para se relacionar com seus filhos. Quando você olha para a criação, não existia ser humano, não existia homem, não existia humanidade, não existia planeta. E aí Deus constrói o mundo, Deus prepara aquele mundo, preenche aquele mundo e coloca o ser humano ali, o ser humano que ele cria, o ser humano que ele constrói. Então, ele coloca o ser humano em um mundo que é dele e cria um ser humano que pertence a ele. Ou seja, Deus não está devendo nada para ninguém. Quem está em dívida somos nós. Então não existe a relação do ser humano, da humanidade para com o Criador, não é uma relação de mercado, não é uma relação de que eu faço e porque eu faço eu mereço a recompensa. Porque na verdade quem começou fazendo foi Deus. Deus fez tudo quando nada existia. Deus fez por nós, Deus criou um mundo e uma realidade para nós quando nós nem ainda existíamos. Deus criou um caminho para que nós pudéssemos viver uma vida harmoniosa em paz sem que ainda existíssemos. Então, se a gente fosse ver e pensar, quem está no saldo devedor somos nós. Então, Jesus corrige isso. Quando que ele corrige isso? Se você voltar a algumas das nossas leituras, há uns 4 encontros atrás, eu falei do chamado de Levi, lá por volta do capítulo 5, verso 27, onde esse homem ele é escolhido por Jesus, ele dá uma festa, e os fariseus vão lá e confrontam, perguntam por que Jesus senta e come com pecadores, né? E aí Jesus fala, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, ele estava dizendo, essa era uma fala irônica de Jesus, dizendo que aqueles homens, por acreditarem na sua própria justiça, por criarem uma religião de mérito, eles achavam que eles eram extremamente justos. Então eles eram os sãos, eles eram os homens ricos, eles eram os homens providos do conhecimento da Torá, eles eram os homens que praticavam, entre aspas, a lei, eles eram os homens que praticavam, entre aspas, tradições rabínicas, a tradição oral, e por isso eram merecedores do reino de Deus. Então Jesus fala, bom, vocês que são ricos, vocês não podem ter mais nada. Vocês que são saudáveis, vocês não podem ser curados, porque vocês já se veem assim, já se acham assim. E aí ele começa a falar o quê? Felizes são os pobres. Em que sentido esse pobre? O pobre que entende que ele é um necessitado espiritual. O pobre espiritual. O pobre que está desprovido de orgulho. O pobre que está desprovido dessa ideia de que Deus está devendo algo, porque eu faço algo e Deus me deve. O pobre que está desprovido dessa relação de mercado com Deus. O pobre que, quando olha para si, se enxerga exatamente como alguém dependente de Deus, como alguém que está distante de Deus, como alguém que necessita
do favor, da graça, da misericórdia de Deus, que não vê bem nenhum em si mesmo, que não vê capacidades humanas para se aproximar do Criador, que não vê em si mérito, que não vê em si esse potencial de estar, de estar na presença de Deus, que não se olha com esse status meritório de que ele é o cara. Esse é o pobre. O pobre é o humilde, é o cara que está dependendo de Deus, é aquele que não enxerga riquezas, não enxerga, não está tomado de orgulho, porque pobreza aqui tem o sentido de estar despojado, desprovido. Então, bem-aventurado aquele que necessita de Deus. Bem-aventurado você que olha para a sua vida e entende que você não se basta sozinho. Bem-aventurado é você, feliz e abençoado é você que entende que você não é o dono do seu próprio nariz, que você não tem a rédea da sua vida e que você não consegue fazer o que lhe der na telha e que você sabe que se depender de você, talvez a grande tendência, a grande probabilidade é de as suas escolhas serem muito ruins e fazerem você sofrer. Então, porque você sabe que você tem esse potencial, você não quer viver mais de acordo com a sua vontade, com os seus achismos, com a sua independência. Feliz é você que entendeu que você não é independente, que você não é o cara, você não é a pessoa que tem o domínio de todas as coisas na sua vida. Feliz é você que entendeu que você precisa de Deus, que você precisa da presença de Deus, que você precisa ser orientado pela palavra de Deus, que você precisa que a sua vida seja conduzida pelo Senhor. É isso que Jesus está falando aqui. O primeiro aspecto é esse. Mas esse é o aspecto do que ele está falando em relação à nossa relação com Deus. Mas uma segunda leitura, muito cabível e muito provável, Jesus ele estava falando para uma multidão, onde havia pessoas ricas, pessoas pobres. E ele mostra que feliz é aquele que está tendo que lidar, tendo que sobreviver à dominação. Que feliz é aquele, ele não é feliz por estar vivendo aquela situação. Feliz é aquele que pode estar desprovido dos bens e dos recursos desse mundo, mas ele não é feliz porque ele está desprovido. Ele não é feliz porque ele é pobre, mas ele é feliz porque a ele é chegado o reino de Deus. Ou seja, que o cuidado de Deus sobre a sua vida é acessível, que você será cuidado por Deus, que é chegado uma nova sociedade, um novo mundo que haverá de se manifestar, onde haverá justiça social, aonde o pobre não será mais escravizado, não será mais oprimido, não será mais espoliado, não terá mais os seus direitos aviltados, não será mais massa de manobra. Haverá um dia, haverá um momento na história onde haverá libertação dessa estrutura social dominadora. O reino de Deus vem anunciar essa nova realidade, essa nova sociedade. Haja visto que na Inglaterra, nos dias de John Wesley, contam os historiadores que enquanto John Wesley pregava o evangelho na Inglaterra, enquanto ele anunciava o reino de Deus, a mensagem do evangelho transmitida por John Wesley afetou a consciência dos homens, a consciência daquela sociedade de uma maneira tão profunda e tão impactante
que a Inglaterra deixou de ser uma sociedade escravocrata, uma sociedade que tinha escravos, para ser uma sociedade de homens livres. Ou seja, este foi um sinal claro, evidente de que o reino de Deus chegou, de que o reino de Deus se manifestou, porque mudou a estrutura social, uma cultura de dominação, uma cultura de opressão, uma cultura onde se faziam escravos, onde se tinha trabalho escravo, passou-se a ser uma nova cultura, uma nova sociedade. E isso calhou exatamente que logo naquele momento, logo em seguida foi chegando a Revolução Industrial. Logicamente que tudo bem, se a gente for pensar que dentro da Revolução Industrial existe uma opressão, que é a opressão do patrão, do que tem dinheiro, sobre o empregado, sobre o operário, sim, mas já não mais em um estado de escravidão, como era a sociedade anterior. Então, o reino de Deus ele tem esse poder de mudar as estruturas, que aquele que é pobre, que aquele que está sobre opressão, que aquele que está sobre desigualdades, que o reino de Deus vem para manifestar justiça, para igualar, para nivelar todas as coisas. Depois no verso 21, bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que choram, pois haverão de rir. Isso aqui está relacionado ao que? Fome e sede de quê? De justiça. E aqui ele está falando exatamente dessa justiça, dessa igualdade, dessa mudança. O reino de Deus vem trazer essa mudança radical nas estruturas da sociedade, vem trazer essa manifestação da justiça de Deus no mundo. O verso 22, bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. E aí Jesus está falando, olha, vocês, porque agora vocês estão me seguindo, vocês serão expulsos da sinagoga, vocês serão expulsos do judaísmo, vocês serão inimigos da religião, vocês se tornarão, por causa do meu nome, inimigos do Estado, vocês serão hostilizados pelo próprio império, vocês serão hostilizados pelos seus próprios familiares, que não tomarão a mesma decisão que você em seguir a Jesus, em amar a Jesus, em imitar a Jesus, e por conta disso não compreenderão a sua jornada, não compreenderão a sua trilha, não compreenderão o seu caminho, e isso trará perseguição, mas você será bem-aventurado. Jesus diz, você será feliz. Mas eu sou feliz porque eu estou sendo perseguido? Olha o verso 23 o que diz. Alegrem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Então ele está falando, olha, da mesma forma que os profetas foram perseguidos por amor a Deus e você está sendo, talvez nesse mundo a sua vida não esteja sendo fácil. Mas Deus tem para você um momento final, Deus tem reservado para você uma recompensa, Deus tem reservado para você a coroa da vida, Deus tem reservado para você um novo mundo, uma nova realidade. Deus tem reservado para você a promessa de que um dia você viverá uma realidade, um novo mundo e uma nova sociedade no reino de Deus, que aqui se usa o termo céu. Nessa nova realidade não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá injustiças. Tudo o que você está fazendo por amor a Deus não passará em vão nessa vida. Deus haverá de recompensar a sua vida por todos os seus esforços e trabalhos, não como algo meritório, não como algo na base de uma troca, mas exatamente numa relação de graça, de que Deus ele está te consolando das suas aflições. E aí a sessão do 24 ao 26 começa a sessão dos ais, que é uma sessão exclusiva de Lucas, e que a construção desse texto, né, é muito parecido com o arranjo do próprio, por exemplo, do próprio Deuteronômio, onde você tem bênçãos e castigos, né? Você tem
para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Há uma palavra de bênção para aqueles que se colocam distantes, na contramão, quebram a aliança com Deus. Uma sucessão de sofrimentos, né? A estrutura do texto aqui é muito parecida com essa. E aí começa dizendo, de vocês os ricos, pois já receberam a sua consolação. E aqui os ricos falando para os fariseus, para os religiosos, né? Vocês que se veem como justos, vocês que se veem como santos, vocês que se veem num patamar, num status diante de Deus acima das outras pessoas. Ai de vocês, porque vocês já se veem ricos, vocês já se veem como poderosos nessa vida, e vocês não terão mais nada do que isso. Mas ele também estava falando dos ricos. E aí talvez você pergunte, mas há algum problema em ser rico? Não, não há nenhum problema em ser rico. Jesus ele tinha seguidores, tinha discípulos, no círculo dos seus discípulos, tinham pessoas que eram discípulos de Jesus e eram pobres, mas existiam discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, que eram ricos. Você tem um grupo de mulheres que, no capítulo 8 de Lucas, é apresentado como seguidores de Jesus, que eram mulheres abastadas financeiramente. Você tem Nicodemos, que ele era um príncipe da sinagoga, do Sinédrio. Você tem José de Arimateia, um homem rico que cede o seu túmulo para que Jesus seja enterrado. Ele proporciona um enterro de um homem extremamente rico, de um homem nobre. Então você tem pessoas ricas. O problema não está nas suas riquezas. Você não presta contas a Deus por ser rico. Você presta contas a Deus pelo que você faz com os seus bens, como você administra os seus bens. Assim como todos os seres humanos, todas as pessoas prestam contas a Deus pela forma na qual administra sua própria vida, suas escolhas, suas tomadas de decisões, as suas opções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ações. Todas essas coisas nos revelam quem nós somos. E são por essas coisas que somos julgados. Então, quando ele fala aqui dos ricos, ele está falando de um tipo de rico que é opressor, de um tipo de rico que trata o pobre com injustiça, trata o pobre com desigualdade, de um tipo de rico que é ganancioso, que só pensa em si mesmo e que esqueceu-se da justiça da Torá, que fala sobre a partilha, sobre ajudar o necessitado, sobre socorrer o aflito, aquele que não estende a mão, ao que sofre, aquele que vive uma vida egoísta, uma vida pautada apenas em si mesmo, uma vida egocêntrica. E aí ele diz, mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Essa fala está dizendo, vocês podem se ver providos de muitas coisas, mas vocês são pessoas vazias. Vocês podem estar cercados de muitos bens, vocês podem estar cercados de muitos cuidados, mas vocês têm uma vida vazia de Deus, vocês têm uma vida vazia de sentido e significado, vocês têm uma vida vazia do que realmente vale a pena. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês podem estar cercados de inúmeras coisas, mas de fato vocês não são felizes. Vocês são pessoas infelizes, incompletas. Exatamente porque vocês são apegados a esse mundo, à realidade, onde vocês estão agarrados ao seu status, ao seu orgulho, à sua posição, vocês estão agarrados aos seus bens, vocês estão agarrados às coisas que cercam vocês, mas vocês não estão conectados a Deus. E aí ele continua, né? Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, elogiarem vocês, pois os antepassados deles tratavam assim os falsos profetas. Ou seja, com elogios vãos. Ou seja, ele está falando, quem segue este caminho, esse caminho da independência, esse caminho do orgulho, esse caminho da altivez, vai se encontrar numa vida sem sentido, numa vida falsa, numa vida de bajuladores, numa vida
onde as coisas que te cercam, elas são todas ilusórias. Você vai ser alguém que vive uma grande ilusão e que talvez, quando você acordar dela, seja tarde demais. Então, Jesus, essa sessão aqui do texto de Lucas, fecha-se, né, com essas bênçãos e ais, né, com essas palavras de bênção e essas palavras de sofrimento. E você pode ver que Jesus ele trata isso muito de acordo com as escolhas que as pessoas já fizeram em suas vidas. Com aquele que escolheu ser dependente de Deus, ele é o pobre, ele é aquele que se vê como alguém que de fato sabe que sua vida é vazia, ela não é completa sem a presença de Deus, então ele é pobre, ele é despojado, ele é desprovido. Então ele precisa urgentemente do Senhor. Esse pobre, ele tem o reino, então ele se torna rico. Aquele que está seguro nas suas posses, está seguro na sua forma de vida, que acredita que o seu estilo de vida, a forma como está vivendo é a melhor forma, esse se vê rico, esse se vê são, esse se vê como alguém que não precisa de nada. E esse não precisar de nada faz com que ele não precise nem mesmo do Senhor. Então este, de fato, é pobre. Este, de fato, acredita ter muito, mas o que ri de todas as coisas, mas na verdade as suas alegrias se transformarão em tristezas, os seus risos se transformarão em prantos. Os seus cuidados e seus bens não compensarão as dores da sua existência. Jesus ele faz essa confrontação de uma forma muito dura até mesmo, né? De uma forma muito incisiva. Ele coloca, de fato, o coração de cada um. Ele expõe o coração de cada um. É interessante que no Evangelho de Mateus, nessa seção mesmo das bem-aventuranças, ele chega a falar: aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Né? A ideia de tesouro para o judeu, ali a ideia de tesouro para Jesus era falar segular. Né? O que é segular? Uma segular é a sua segurança. A segular, dentro do conceito do judaísmo, é aonde estará o seu depósito, aonde estará a sua confiança, a sua firmeza. E a segular de um homem no judaísmo é a parte que ele vai viver a sua provisão. Então, se você coloca a sua segurança em Deus, se o seu tesouro está em Deus, você será suprido por Deus, será suprido. E em Deus você terá sempre uma fonte inesgotável de riquezas, de suprimento, de cuidado. Em Deus você sempre terá uma fonte inesgotável sobre a sua vida, de amor, de providência. Em Deus você sempre estará amparado, seguro, cuidado, amado, protegido. Mas se a segular de um homem, o tesouro de um homem estiver nas riquezas, naquilo que Jesus disse que o ladrão pode roubar e a traça pode comer, ele está dizendo que você está depositando a dependência da sua vida, você está colocando as suas fichas em algo que você pode perder, em algo que é finito, em algo que pode te socorrer até um determinado momento, mas que vai ter um momento que ele vai entrar em escassez. E aí você não terá nada. Você não terá aonde se apoiar. Você não terá aonde se sustentar. Então, essa sessão, ela nos leva a pensar aonde nós vamos colocar o nosso coração, aonde nós vamos depositar a nossa confiança e quem será o Senhor da nossa vida. Será o Eterno? Será a palavra do Eterno? Ou será as nossas próprias convicções? Viveremos e colheremos de acordo com a escolha que nós estamos fazendo em nossa vida. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos por esse momento,
Peço, Senhor, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos instrua e que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos enxergarmos e a entendermos que somos dependentes de Ti, somos dependentes da Tua graça, do Teu amor e que se não for o Senhor, nada somos, que nós precisamos de Ti, que o nosso tesouro, que a nossa segurança, que o nosso coração possa estar sempre em Tua presença. Ajuda-nos, guia-nos e conduze-nos, por Tua graça e amor. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.